Bom Dia Tocantins está de volta, 6h46. Chegou a hora do Bom Dia Responde. O Bom Dia Responde de hoje vai falar sobre um assunto bem atual: segurança na internet. Recentemente, um vazamento pode ter exposto na rede mundial de computadores 220 milhões de dados de brasileiros. E o que fazer para evitar situações como essa, ou pelo menos diminuir os riscos disso acontecer? Dia 9 de fevereiro foi o dia da internet segura, mas todo dia deve ser dia de segurança na internet. Vamos conversar sobre esse assunto com um especialista nesse tema, que tem um nome complicado, já é quase uma cifra mesmo de internet, que a gente estava brincando isso antes, conversando disso antes dessa entrevista começar, por isso que eu estou nessa liberdade, viu? O Cleorbert Santos é especialista em Direito e Segurança na internet. Muito obrigada pela presença. A honra é minha, bom dia. Não precisa fazer segurança do nome, não, tem? Não, no seu caso? Não, o meu já é cifrado, já é uma criptografia, né? Quando a gente, aproveitando que a gente fala de criptografia, o que é isso na internet? Só para a gente abrir o assunto. Tá, de maneira bem singela, Sim. A criptografia é tornar ininteligível qualquer informação trafegada em algum meio eletrônico, nesse caso. Por exemplo, nos aplicativos de chat, né? Em vários deles, a sua informação, enquanto trafega na internet, ela é cifrada, ou seja, ela é criptografada, ela é codificada para que terceiros não autorizados não se aproveitem daquela falha de segurança e possam ter acesso à sua privacidade. Mas a gente sabe que enquanto nós, consumidores simples de internet, idosos especialmente, que estão aprendendo a usar a internet, aprendendo a usar o celular, aprendendo a navegar, enquanto nós agimos de boa fé, na maior parte das vezes, há muitos cérebros agindo de má fé e com bastante inteligência, não é? Com rapidez, com agilidade, com equipamentos que podem fazer rastreio de informações. E aí, no primeiro momento, o que esse simples cidadão, pacato cidadão, idoso às vezes, pode fazer no primeiro momento para se garantir de ataques? Além das ferramentas tecnológicas que a gente já ouve falar em muitas entrevistas, como antivírus atualizado, atualizar o sistema operacional do seu smartphone, desabilitar serviços que você não precisa, aplicações que você não precisa, ter muito cuidado ao baixar essas aplicações na internet. Por exemplo, aplicações de lanterna. Nós, pesquisadores, já encontramos vários vírus. Lanterninha? Isso, a lanterninha. Às no vezes celular? você baixa esse tipo de aplicação e já vem com um vírus ali embutido. Então tenha muito cuidado com esse tipo de aplicação. Mas o principal, só para fechar a fala, é blindar a própria mente, né? Nós temos que ser sensatos na utilização da internet, porque da mesma forma que a gente não aceita comer qualquer comida que apareça, a gente não aceita qualquer pessoa entrando em nossas casas, a gente não deve aceitar que qualquer pessoa adentre aos nossos dispositivos por meio do emocional, né? A gente é muito emocional, a internet é muito instantânea. Então a gente tende a ficar clicando no que aparece, acha bonito, é algo muito emergente. Os cibercriminosos, os bandidos se aproveitam muito dessa falha da emergência, né? Aparece uma promoção, é um carro que apareceu num preço menor, é uma foto de alguém que vazou, né? Um nude, inclusive o compartilhamento de nude está previsto no artigo 218C do Código Penal. A gente não pode ficar sem autorização das pessoas compartilhando fotos. Infelizmente isso acontece todos os dias, acredito. Vamos para o telão aqui para uma pergunta de telespectador? Olá, bom dia. Meu nome é Cícero da Silva, Nova Rosalândia. Qual a recomendação para o site que pergunta se eu gostaria de salvar a minha senha? Ô Cícero, obrigada pela participação aqui. O Cícero é de Nova Rosalândia, município que fica aqui na região central do Tocantins. E então, sempre às vezes, lá para o dispositivo do navegador, aquela informação, quer salvar a senha? O que o senhor recomenda? A gente salva ou não salva? Então, os navegadores atualmente, eles têm seus sistemas de segurança para salvar essas senhas com segurança. Só que a minha recomendação é que as pessoas usem gerenciadores de senhas. Se elas pesquisarem na internet, elas vão encontrar várias soluções gratuitas e pagas, onde as suas senhas vão ficar gravadas em um software criptografado, que eu já expliquei, né, que é uma forma de cifragem, de codificação. E toda vez que você precisar usar a senha, esse mesmo software vai copiar e colar essa senha criptografada lá. Eu, por exemplo, não sei as minhas senhas.
de Facebook, de vários serviços. Sim. Eu uso um gerenciador. O gerenciador, ele cria automaticamente senhas gigantescas que eu seria incapaz de memorizar. E quando eu preciso acessar, eu vou no gerenciador e ele copia e cola aquela senha naquele campo. Eu não preciso nem digitar e assim eu também evito ataques de keyloggers, que são softwares que ficam capturando nossas senhas enquanto a gente digita, né? Então, eu recomendo a utilização de gerenciadores de senhas para evitar que você salve senhas nesses dispositivos. Porque, Sim. às vezes, alguém pode fazer ali um adolescente hoje, os hackers são meninos, Pois é, são né? meninos, é isso que eu ia Então, dizer. os hackers são meninos, a gente tem hackers dentro de casa. Eu mesmo fiz coisas não tão belas no passado, Sim. né? Eu fazia testes em sites na internet, inclusive eu convido, já aproveitando o gancho, eu convido aí os jovens da atualidade para que eles estudem segurança da informação, porque no mundo inteiro a gente precisa desses profissionais. Sim. Mas do lado branco da força, né? Venham para o lado do hacker ético. Seja um hacker ético, não se atreva a fazer coisas erradas, né? Aprenda para você trabalhar, que você vai ter muito mercado, os salários são altos, né? Muito Sim. interessante. E são cérebros com bastante agilidade para responder as questões. Vamos aqui para o telão, porque eu quero mostrar um portal de internet segura. E aí você deve conhecer esse portal. Ele traz informações aí, olha, e é importante, de repente, discutir algumas dessas informações para crianças. Aí você clica lá, tem joguinhos, e nesses jogos, como o senhor está dizendo, de repente, nos jogos, uma fotografia sempre vem, às vezes, atrelado um vírus ou outro conteúdo totalmente inadequado para crianças. E essa questão do conteúdo adequado para crianças, e a gente tem que exercer como pais uma espécie de vigilância e uma censura em alguns casos, é o questionamento do nosso próximo participante aqui, telespectador. Vamos acompanhar junto com a gente aí no telão. Vamos lá para a pergunta do Wesley. Vamos lá para a pergunta do Wesley agora. Olha, eu tenho filho, né? Então a gente tem que saber controlar, porque hoje em dia as crianças parecem que nascem sabendo tudo. E a gente tem que controlar, porque nem todos os sites, os programas, são próprios para eles, né? Então o que acontece? A gente tem que ficar de olho, né? Porque existe as coisas boas e as coisas mal, né? Então a gente tem que ficar de olho. O Wesley fez um comentário que é bastante necessário, mas às vezes o pai não sabe como colocar algum dispositivo lá no computador para fazer esse filtro. É possível? Existem soluções, existem softwares, né? A gente chama de controle parental. Sim. É interessante que as pessoas pesquisem sobre isso. Mas, andando com colegas que lidam diretamente com educação digital, com educação de crianças e adolescentes no meio digital, a dica maior que eu posso dar é conversa ainda, né? Tem que ser muito transparente esse tipo de monitoração, até para não constranger a criança e o adolescente e fazer com que ela se transforme num hacker também, porque às vezes você instala um software de monitoração, é muito invasivo, você liga a câmera, você ouve o áudio, você bloqueia determinados conteúdos, mas ela consegue ali, como o próprio Wesley falou, elas já nascem sabendo, né? Elas já são hackers por natureza, então elas são os tais nativos digitais que Mark Prensky fala, né, em seus livros, né? São nativos digitais. Então a conversa tem que ser aliada a esses recursos, como os softwares, os programas de controle parental, que inclusive tem versões gratuitas também. Olha algumas dicas bacanas que está naquele portal que a gente mostrou há pouco de internet segura. Para crianças e adolescentes, algumas dessas orientações. Aqui eu gostaria até de destacar esse aspecto aqui, ó, use um apelido quando estiver jogando online. Ou seja, não usar o nome mesmo. Por que isso é importante? Não, isso aí é muito importante, inclusive, para a área jurídica, porque hoje a gente tem um pêndulo muito grande indo para a privacidade, ou seja, que tudo deve ser privado, mas veja só, aí é um convite para você se tornar anônimo. Por quê? Porque há outro princípio aí em jogo, que é o princípio da segurança. Sim. A criança, ela pode ser ludibriada por um pedófilo, ela pode expor dados que podem levar a um sequestro, a invasão de domicílio. Então tem um monte de crimes que podem ocorrer se ela não se precaver online, né? Lembre-se de fazer backup dos seus arquivos. Isso é importantíssimo para todos nós. O backup que ele não funciona, ele não é um backup. Eu já vi pessoas perderem trabalhos, mesmo colocando esses backups em nuvem, por exemplo, backup em pendrive, né, ou em HD externo. Ali é um simulacro de backup, porque aquilo pode queimar, aquilo pode ser furtado. Então é interessante que as pessoas usem, por exemplo, nuvens que sejam realmente seguras. Às vezes você é atacado por um malware,
do tipo ransomware, que é o que sequestra... Traduz aí para nós, que a gente traduzir. não sabe. O ransomware ficou muito famoso nos últimos anos. Sim. É um tipo de vírus que ele sequestra seus dados e ele pede geralmente dinheiro ou Bitcoin, algum tipo de ganho financeiro para liberar aquelas informações. E mesmo às vezes você tendo esses dados na nuvem, pode ser que a sua nuvem também tenha sido comprometida. Então você perdeu tudo se você não pagar aquela quantia. Né? E normalmente a nuvem é um espaço que a gente paga por ele, não é gratuito. Isso, tem nuvens gratuitas, inclusive muito boas, criptografadas também, mas as melhores, na minha opinião, as mais robustas em questões de segurança são as pagas. Certo, já já a gente volta para continuar esse bate-papo, dá tempo de você mandar a sua pergunta. Se já viveu uma situação de prejuízo envolvendo a internet, conte pra gente da sua experiência também, tá bom? De volta com o Bom Dia Tocantins, são 7h29, no Bom Dia Responde, falando sobre segurança na internet. Eu continuo conversando com o especialista em Direito e Segurança na Internet, Cleóbert Santos. E a gente vai direto para o telão para acompanhar a participação de mais um telespectador. Bom dia, sou Crispim. Se eu cair no golpe pela internet, o que é que eu devo fazer? E os golpes estão aí soltos, circulando tanto quanto as informações na internet no aspecto geral. Como a pessoa deve reagir? O que ela deve fazer de primeiro momento? Em primeiro lugar, registrar um boletim de ocorrência, né? Inclusive, Sim. A gente já tem delegacias especializadas nisso. Aqui em Palmas mesmo, a gente tem uma delegacia própria para crimes cibernéticos. E daqui a pouco tem entrevista ao vivo com o delegado. Maravilha. Inclusive, em alguns estados, eu não me recordo se aqui no Tocantins já existe o BO online. Em São Paulo, eu tenho certeza que sim, onde você já abre o boletim de ocorrência online. E reunir todas as provas ali do que aconteceu, né? Não apagar as mensagens trocadas, todos os registros ali possíveis. E com esses vazamentos recentes, inclusive ontem a gente teve um vazamento, depois do vazamento maior de 223 milhões de registros, Sim. A gente infelizmente teve outro ontem reportado de 100 milhões de dados relacionados a ligações telefônicas. Como é que esses dados vazam, seu Cleóbert? Conta pra gente. Tem inúmeras formas, Sim. né? A mais usual são pessoas de dentro das próprias corporações, por acidente ou intencionalmente, a gente chama isso de insiders, são pessoas que estão dentro ali, pode ser um funcionário que foi corrompido, Sim. ou ele está chateado, ele vai ser demitido, acontece muito. Então, por isso que eu disse no primeiro bloco que é importante a gente formar profissionais de segurança que inclusive tenham ética, porque muitos aprendem essas técnicas e vão usar para o lado da maldade, né? Certo. Então acontece muito de ser coisa de dentro das próprias empresas, não estou dizendo que é o caso, está sendo investigado. A Polícia Federal foi ativada, o Comitê Gestor da Internet, e a gente, só para fechar, a gente tem um novo órgão já, para a população saber, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela deve ser ativada quando vocês se sentirem lesados em relação ao uso dos seus dados. Aí, falando desse Comitê Gestor da Internet, eu estava projetando no início e vou voltar a fazer isso agora para você observar, no portal internetsegura.br. Tem algumas informações bem bacanas, ilustrativas e seguras sobre essa conduta na internet, uma boa prática relacionada à cidadania digital e ao bom uso da internet. Senhas seguras, vamos começar por aí. O que o senhor sugere como senha segura? Nada de botar o nome ali e o ano do nascimento. Não, essas coisas que são de fácil dedução, por óbvio, não devem ser utilizadas. Evitar usar aquele campo, lembrete de senha. Muitas vezes a pessoa, o nome do meu primeiro cachorro, o nome do meu cachorro, a cidade que nasceu meu pai, sei lá, aquilo pode ser inferido, porque esses atacantes, eles fazem cruzamentos de informações. Mas a dica maior que eu dou realmente é que as pessoas aprendam a utilizar os tais gerenciadores de senhas. São softwares, eles são fáceis de serem utilizados. Tem versões pagas e gratuitas que vocês podem utilizar e instalar nos seus smartphones, seus computadores, para que eles gerenciem as senhas de maneira criptografada, de maneira segura. Agora, quando a gente está, principalmente com o uso do celular, com mais frequência, você baixa aplicativo de toda coisa. Lá, na hora que você baixa o aplicativo, pergunta se você permite o compartilhamento de dados. Normalmente, a gente nem observa aquilo, né? Normalmente, você já vai clicando lá que é logo que o aplicativo seja baixado e esteja disponível. É um risco isso, essa autorização? Sim, com certeza. Isso é um risco. A gente chama isso no direito de contrato de adesão. É um contrato que ele é forçado. Se você não aceita aquele contrato, você não vai poder utilizar a aplicação. Geralmente acontece isso. E também por isso as pessoas vão logo aceitando.
Só que a gente tem que criar a cultura de dar uma lida naqueles termos de uso, naquela política de privacidade, porque se ali contiver cláusulas leoninas, ou seja, cláusulas abusivas, você vai poder entrar com uma reclamação frente ao PROCON, frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou frente mesmo até ao próprio judiciário, a depender do caso, né? Certo. Temos uma pergunta aqui do Marcão de Araguaína. O que são cookies que os sites pedem para aceitarmos? Os cookies são softwares, aliás, são pequenos fragmentos de software que eles servem para armazenar, num primeiro momento, o nosso comportamento online, para que o site que criou os cookies possa utilizar isso no segundo momento. Isso é uma pergunta bem técnica. Então, digamos que você entrou hoje no site da companhia de viagens. Certo. Aí aquele site... Fazer uma pesquisa lá de preço de passagem. De passagens lá para Salvador, né? Que a gente já tem um voo direto aqui, como vocês falaram. Então, na próxima vez que você for acessar o site, ele, por meio desses cookies, ele pode já ter registrado as suas preferências. A língua, pode ser o português ou o inglês, né? As dicas de viagens ali. Então, são ferramentas de monitoração. Inclusive, a nossa Lei 13.709 de 2018, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula também a utilização de cookies para que as empresas não sejam invasivas demais, elas não monitorem demais os nossos gostos. Sim, e ela pode compartilhar, no caso, registrando as preferências ali no portal da companhia aérea, ela pode compartilhar os meus dados com outra empresa ou a Lei de Proteção de Dados restringe isso também? Ela só vai poder compartilhar esses dados se ela se encaixar em alguma das hipóteses legais da própria LGPD, cuja hipótese mais frequente para esse tipo de compartilhamento é o consentimento explícito e claro do usuário, né, do titular de dados. Então tem que ser muito bem informado para o usuário que aquilo vai acontecer, sob pena da empresa, no caso, responder em multas de até 50 milhões de reais. Certo. Vamos para o telão para mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Ingrid. Gostaria de saber quais os sinais que golpistas podem apresentar. Sinais de que vem um golpe por aí. Tem jeito da gente ter uma prévia aí do comportamento do golpista na internet? Essa pergunta é excelente. Muitos dos golpistas não são entendidos de computação, né? Eles não são experts, né? Existem, claro, grupos aí, inclusive grupos terroristas, né, que atuam na internet, mas boa parte são principiantes, né, nesse ramo. Então você detecta mensagens mal redigidas, um site que você vê que ele não é verossímil, ou seja, o endereço ali você mesmo tem que digitar, você não pode clicar direto no link. Como eu falei antes, a emergência do momento clique agora, vamos fazer isso logo agora. Para vocês terem ideia, um golpe surgiu recentemente usando as vacinas, infelizmente. Eles pedem para você, eles se apresentam como um funcionário da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde aqui no Brasil e pede para você informar o código que ele vai enviar para que a pessoa possa entrar na fila da vacinação. Aquele código ali serve para ele sequestrar a sua conta de WhatsApp, né? Não informe isso. Sob hipótese nenhuma. Sob hipótese nenhuma. Na realidade, é interessante habilitar a segunda senha do WhatsApp. Quem ainda não conhece, por favor, pesquise sobre o segundo fator de autenticação do WhatsApp. Você cria uma nova senha de 4 dígitos numéricos, já para dificultar ainda mais a vida desses cibercriminosos, né? Sim. A gente está acessando há bem pouco tempo o Pix, que foi uma forma de negociação financeira, de pagamento feito também por aplicativo dentro e às vezes vinculado a alguma conta que a gente tenha. Qual é a segurança desse sistema e quais são as dicas que o senhor dá para que se tenha uma relação segura com o uso do Pix? Então, o Pix é seguro, isso dentro da infraestrutura que foi fornecida à sociedade é um sistema muito seguro e muito bom porque ele economiza, inclusive, em relação aos gastos que nós tínhamos com TED e DOC, né? Sim. A questão do horário de funcionamento do Pix é fantástica, é 24 horas, a velocidade também. Só que ele peca, não o Pix, mas a sociedade peca na utilização. Já tem vários golpes, por exemplo, onde os cibercriminosos, os bandidos virtuais, eles mandam mensagens para as vítimas dizendo que se elas depositarem determinado valor
numa determinada chave Pix, eles vão dobrar aquele valor. Veja só, e as pessoas... Já é aquela história de dobrar o valor que tinha de outra forma antes. De outra forma antes. Então as pessoas depositam esses valores lá nas contas dos criminosos, que são contas laranja, eles vão ficar com o dinheiro, não vão dobrar nada, por óbvio, né? As pessoas vão cair naquele golpe. Outra coisa que também está muito frequente são adolescentes, já que você tocou muito na questão das crianças Sim. e adolescentes, fornecendo as chaves Pix na internet como se fosse algo trivial. Por exemplo, eu não uso o meu CPF como chave Pix, né? Eu preferi criar uma chave aleatória, porque a partir do CPF, mesmo eu fornecendo para alguém de confiança, aquilo pode vazar, etc. Claro, segurança é algo chato. Sim. Quanto mais segura uma casa, mais chato você tem que abrir várias trancas. Então você vai regular o nível de segurança da sua vida conforme o risco. Eu prefiro não usar o CPF como chave, né? Eu uso uma chave aleatória, que eu passo e um dia, quem sabe, eu troque ela para atualizar ali, etc. E pode ser atualizada essa chave, né? Pode, você pode criar trocar outras chaves, mudar para outros bancos e etc. Né? Então, o serviço é seguro. A gente é que ainda está aprendendo a usar. Está com o uso ainda meio fragilizado. Bom, daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas e fazer mais esclarecimentos sobre internet segura. Volta com o Bom Dia Tocantins, no Bom Dia Responde, 7h52, falando de segurança na internet, que você precisa ficar atento. Eu preciso ficar atenta, porque, olha, há detalhes que fazem uma diferença muito grande nesse cuidado na internet. A gente conversa com o especialista em Direito e Segurança na Internet, Cleóbert Santos. E vários aspectos dessa segurança a gente vai aprendendo desde 30 anos atrás, quando começou basicamente o acesso doméstico à internet no Brasil. Doméstico ainda naquela internet de escada, né, do começo. Não sei se você se lembra, talvez seja mais jovem, bem mais jovem do que eu. Com certeza. Mas de lá para cá, apesar do avanço, a gente ainda engatinha em alguns aspectos, não é? Com certeza. A internet ela não foi projetada para segurança, né? Então, ela vem ganhando, né, camadas de segurança. E eu vou bater na tecla de novo, a gente precisa de mais profissionais que sejam formados em segurança da informação, por exemplo, que sejam formados em privacidade, que é uma área interdisciplinar. O pessoal do direito abre o olho também, é uma área que está precisando de muita gente. Justamente para isso, né, para que a gente possa melhorar essas questões virtuais. Outro assunto muito debatido em outros lugares também, no mundo inteiro, é a tal educação digital. Sim. Como você falou, a gente está engatinhando. Até mesmo nós da área da tecnologia, vez ou outra, cometemos deslizes. Imagine quem não tem, né, todo esse conhecimento, né, da área, né? E eu vou até trazer aqui para o telão o questionamento da Débora, que pode ser o de muitos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Débora Cristina e eu quero saber se o vírus pode roubar minhas senhas e meus dados. E aí eu complemento, professor, porque ele é professor também, Cleóbert, como esse vírus rouba a senha. Às vezes a pessoa fica, mas que história é essa de vírus? A gente pensa em vírus em outro espaço e não, por mais que se fale que tem vírus no computador, tem vírus circulando nos contatos, como é que se dá na prática? Para a pessoa entender, visualizar assim mentalmente como é que se dá. Então, os nossos smartphones hoje são computadores. Sim. Eles chegam a ser computadores muito mais potentes do que computadores de fato, esses de mesa que nós tínhamos há alguns anos, né? Até mesmo computadores atuais, né? A gente anda com uma máquina realmente em mãos, que ela tem sistemas operacionais, ela tem aplicações, e todas essas camadas de software, elas possuem falhas. Então é exatamente por isso que a gente deve ajudar nesse tocante, de ter sensatez, de se capacitar, de ler a respeito desses golpes na internet, porque esses vírus vão se instalar e nem sempre os nossos antivírus vão detectá-los. Infelizmente, essa é a verdade. Eu, por exemplo, em minhas aulas, por vezes meus alunos constroem vírus ali em laboratório, que eles são indetectáveis até aquele momento para os antivírus de mercado. Sim. Os antivírus, eles vão correndo atrás do prejuízo. É como a vacina, né? A vacina está para Isso. aquele tipo de vírus, se aparecer uma nova mutação, cepa, não vai cobrir. Isso, então é exatamente essa analogia perfeita, inclusive agora em tempos de pandemia. Sim. Que eu já aproveito o momento, pesquisas mostram que nós estamos muito mais vulneráveis para a questão de insegurança digital por conta da pandemia. Nós estamos mais frágeis, acontecendo muitos divórcios, então todas essas circunstâncias são vetores de ataque para cibercriminosos, né? Então a gente tem que se blindar psicologicamente. Também. A gente tem um comentário do Nélio, vamos acompanhar.
Quando buscamos uma pesquisa de um produto, determinado produto na internet, normalmente pesquisamos a qualidade do produto, se é o mesmo produto com a mesma descrição em vários sites, e a pegadinha, né? Procurar observar se o preço daquele produto é justo. Quando o produto ele tem um valor médio de mercado e você acha ele lá pela metade do preço, é um bom ponto para você tomar cuidado e levantar suspeitas. Ele tem razão, né, professor? Totalmente, foi ótimo aí o comentário do cidadão, do Nélio, porque duas coisas logo de pronto a gente pode comentar. Uma é que pode ser um golpe embutido ali, como eu falei, no caráter da emergência daquela promoção, você já fica logo apaixonado por aquele produto. E segundo, pode ser que realmente seja um produto que vai ser vendido para você, só que é um produto furtado, um produto fruto de roubo, por exemplo. E você pode, inclusive, responder por interceptação desse tipo de produto ali vendido. Ou seja, não ajude a criminalidade. Você comprando um celular que não tem nota fiscal, você está ajudando a criminalidade a aumentar na sociedade. Você acha que fez uma vantagem para você, mas aquela desvantagem social, ela volta para você também. Sim. Segurança de dados, a gente tem uma lei específica que já está em vigor, levou um tempinho para começar esse vigor, né? Teve um prazo ali de adaptação. Só que aí a gente vê que os vazamentos continuam acontecendo. Como é que é a punição para quem deixa dados vazarem de um volume gigantesco de pessoas? Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai começar as punições realmente só a partir de agosto desse ano, né? Tem uma vacatio legis nesse sentido, né? Que é o tempo que leva para a lei entrar plenamente em vigor. De toda sorte, outros órgãos já podem se movimentar, né? A gente tem o próprio PROCON, tem o próprio Judiciário, um cidadão que se sinta lesado, ele pode, comprovando, claro, né? Ele pode exigir em juízo indenização por danos materiais, por conta do vazamento de dados, compensação por danos morais, por conta das suas informações terem sido vazadas também. Normalmente a gente não vai atrás disso, né, professor? Exatamente por isso que é interessante que haja esse tipo de conscientização da população, porque a gente precisa que ela também se movimente, né? Porque senão fica no campo da omissão mesmo e termina a gente deixando para lá direitos que são nossos, né? Que foram caros, inclusive, né? A gente viu na história da humanidade muita coisa que aconteceu para a gente chegar no estágio atual de maturidade. Nós vamos ter a participação da Ana Paula agora, que faz um comentário bem bacana. Bom, eu tomo cuidado para não abrir qualquer e-mail, né? E-mail suspeito que venham com alguma mensagem ali obscura. Não abro aqueles SMS que chegam no celular da gente, só abro quando tenho certeza do remetente. E fico alerta a qualquer coisa que possa estar chegando assim suspeito. E sites confiáveis, pelo amor de Deus, quando vai fazer compra, né? Conferir se são sites que são rastreados e confiáveis. A Ana Paula está fazendo o dever de casa, cuidando mesmo, sendo atenta, porque às vezes por displicência a gente clica numa coisinha ou outra indevida. Nada de pressa, né, na hora da utilização da tecnologia, exatamente por isso. Ao receber, por exemplo, e-mails com anexo, existem sites na internet que você envia o arquivo e ele testa. Tem o virustotal.com, é um serviço gratuito, por isso eu acredito que eu possa falar. Virustotal.com. Você acessa esse site, você pode enviar um arquivo que você suspeite que seja malicioso e aquele vírus total ele vai fazer um teste bem aprofundado para dizer para você se existe alguma malícia ali, né? Existem várias formas na internet de você se precaver, mas a sensatez ainda é a bola da vez, né? A gente tem que ter muita cautela ao utilizar a internet porque são armas que podem devastar a nossa reputação. A gente usa armas que a gente pode devastar a reputação de outros, né? Cometer ilícitos, cometer crimes, mesmo por descuido às vezes, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma pergunta aqui da Márcia, da 604 Sul. Ela quer saber se aquela opção de rastreamento de navegação que tem nos celulares, nos smartphones, se é seguro aceitar. Então, depende do caso, né? Como eu disse antes, se você não necessita de determinado serviço, deixe ele desabilitado. Agora, o rastreio de smartphones, ele serve para o caso de furto, por exemplo. Muitas pessoas conseguem encontrar seus smartphones furtados por meio desse serviço, né? Então tem a utilidade. E aí o questionamento dela continua, porque acionando o rastreamento de navegação, esse rastreamento atinge o aplicativo do banco, por exemplo? Se o aplicativo de navegação for malicioso, com certeza ele vai ter ali fins de coleta de informações sensíveis, como senhas bancárias, né? Então, veja bem qual é o serviço que está pedindo ali aquele rastreamento de navegação,
para que você habilite ou não, dependendo do caso. E os tais cookies que perguntaram antes também servem a isso, né? Sim, vamos para mais uma participação aqui do Márcio, no telão. Bom dia, meu nome é Márcio. Eu gostaria de saber como denunciar golpe pela internet. Para você que chegou agora e tem uma curiosidade semelhante, o questionamento, a gente até já mostrou a delegacia, onde funciona a delegacia que investiga esse tipo de crime. É importante fazer a denúncia. Sim, com certeza. Existem ONGs também na internet, se você colocar na busca onde denunciar determinados tipos de crimes, inclusive crimes contra a humanidade, crimes relacionados a trabalho infantil. Tem várias ONGs que trabalham com isso, mas o caminho natural realmente são as forças estatais, né, como a própria polícia, né, por meio de um boletim de ocorrência. Muito obrigada pelo senhor ter participado aqui com a gente desse momento. Daqui a pouco está tudo na internet. Ah, com certeza. Essa entrevista também. Tá ok, eu que agradeço, tá? Um bom dia a todos, se cuidem aí durante a pandemia. Muito obrigada.